Conceitos em ciências. Fotossíntese, a fase escura. John disse a mim: venha para o lado negro da fotossíntese. Dentro das membranas dos tilacoides, milhões de unidades fotossintéticas executam a primeira etapa da fotossíntese, convertendo a energia da luz em energia química. A primeira etapa, conhecida como fase clara, libera oxigênio na atmosfera e produz moléculas de NADPH2 e de ATP para a segunda etapa, conhecida como fase escura. A fase escura acontece no estroma e produz todos os produtos finais da fotossíntese: glicose, celulose, proteínas e amida. Chama-se fase escura ou fase independente de luz, porque a energia necessária a todas as suas reações não provém da absorção direta de fótons. Pelo contrário, são produtos ricos em energia da fase clara que atendem suas necessidades energéticas. Como a fase clara precisa de luz, e já que a fase escura depende diretamente da fase clara para suprir suas necessidades energéticas, ambos os processos só podem ocorrer durante o dia. Na década de 40, o bioquímico americano Melvin Calvin passou mais de 20 anos traçando o caminho percorrido pelo carbono na fotossíntese. Ele descobriu que a fase escura é, na verdade, toda uma série de reações responsáveis pela incorporação ou fixação do carbono proveniente do dióxido de carbono às moléculas orgânicas. Esta série de reações passou a ser conhecida como ciclo de Calvin. Calvin fez experiências com a clorela, uma alga verde unicelular, porque poderia controlar seu índice de fotossíntese no laboratório. Suas experiências consistiam em alimentar as algas com dióxido de carbono que continha carbono 14 radiativo e depois expor as algas à luz. Ele se surpreendeu ao descobrir carbono radiativo no composto tricarbônico, ácido fosfoglicérico, ou PGA, depois de apenas 5 segundos de iluminação. Vamos percorrer cada reação do ciclo de Calvin, partindo de uma molécula do composto pentacarbônico fosfato de ribolose, ou RUP, que está presente em todo o estroma. O RUP encontra uma molécula energética de ATP gerada na fase clara. Na primeira reação, o ATP doa a RUP o seu terceiro grupo de fosfato. O ATP menos um grupo de fosfato transforma-se no ligeiramente menos energético ADP, que sai de cena, voltando à fase clara em busca de mais energia. O RUP ganhou um segundo grupo de fosfato, e agora é o difosfato de ribolose, ou RUDP. O di do difosfato significa dois grupos de fosfato. O dióxido de carbono que se difundiu na planta agora entra no ciclo de Calvin. Na segunda reação, uma molécula de dióxido de carbono se combina com RUDP, formando um composto instável de 6 carbonos. Na terceira reação, esse composto instável rapidamente junta-se a 2 moléculas de ácido fosfoglicérico, PGA, cada uma com 3 átomos de carbono. Na reação 4, as moléculas de ATP entram novamente no ciclo. Cada molécula doa seu terceiro grupo de fosfato a uma molécula de PGA. E cada molécula de PGA, tendo ganho fosfato, transforma-se no composto DPGA, ou ácido difosfoglicérico.
Na quinta reação, entra em cena o NADPH2, o outro ingrediente fornecido pela fase clara. O NADPH2 injeta energia em cada molécula de DPGA. Ambas as moléculas de DPGA perdem um grupo de fosfato e tornam-se novos compostos de 3 carbonos chamados fosfogliceraldeídos, ou PGAL, para abreviar. Apenas um dos blocos vacilantes impede as duas moléculas de PGA de se combinarem para formar a glicose. Se usarmos a analogia da chave da fechadura, os dois PGALs representam 2 chaves. Uma delas deve se transformar. E é exatamente isso que acontece. Com o auxílio das enzimas, uma das moléculas de PGAL transforma-se em uma molécula instável chamada DHAP. Agora, a chave entra na fechadura e o DHAP instável combina-se rapidamente com a outra molécula de PGAL e se transforma em difosfato de frutose. Mais algumas enzimas. Mais um grupo de fosfato. E se produz o fosfato de glicose. O fosfato de glicose pode ser defosforizado, isto é, abrir mão de seu grupo restante de fosfato para se transformar finalmente em glicose, o açúcar mais simples. Quando a glicose não é imediatamente utilizada na planta, o excesso de glicose é sintetizado em amida para a armazenagem de energia a longo prazo. Vamos voltar rapidamente ao ciclo de Calvin. A quinta reação produziu moléculas de PGAL. Surpreendentemente, somente algumas moléculas de PGAL transformam-se em glicose ou amida. Mais de 80% delas são utilizadas na produção do difosfato de ribolose, que por fim fecha um anel imaginário e conclui o ciclo de Calvin. Examinando o ciclo de Calvin em forma diagramática expandida, sua natureza cíclica torna-se visível. O ATP doa um grupo de fosfato, convertendo o fosfato de ribolose em difosfato de ribolose. A adição de dióxido de carbono forma um composto instável intermediário que rapidamente se divide em 2 moléculas de ácido fosfoglicérico. Depois, mais ATP reage com 2 moléculas de PGA, doando a cada uma um grupo adicional de fosfato e produzindo ácido difosfoglicérico. As moléculas de NADPH2 da fase clara injetam energia nova e transformam ambas as moléculas de DPGA em fosfogliceraldeído. Uma das moléculas de DPGA é convertida pelas enzimas em DHAP, para que possa se combinar com a outra molécula de DPGA e formar o fosfato de glicose. Por fim, produz-se a glicose simples e as moléculas de PGAL não utilizadas são reintegradas ao fosfato de ribolose, levando-nos de volta ao ponto de partida. Conceitos em ciências. Fotossíntese. Plantas C3 e C4. O ciclo de Calvin
que tem esse nome em homenagem ao bioquímico americano Melvin Calvin, usa o carbono do dióxido de carbono e a energia proveniente da fase clara para produzir materiais para o crescimento das plantas. Ao expor algas verdes ao dióxido de carbono radiativo, Calvin detectou radioatividade em um composto tricarbono chamado ácido fosfoglicérico. Ele também reparou que muitos tipos de plantas fixavam imediatamente o carbono do dióxido de carbono da atmosfera, transformando-o em compostos tricarbônicos. Calvin chamou essas plantas de plantas carbono 3 ou plantas C3. No papel, o ciclo de Calvin parece ter apenas 38% de eficácia. Isso quer dizer que, teoricamente, 38% da energia recebida no ciclo de Calvin acaba nos laços químicos dos carboidratos e o resto da energia se perde em forma de calor. Mas, na realidade, o ciclo de Calvin tem um desempenho muito menos eficiente do que se esperava. De fato, as plantas C3 geralmente conseguem converter em carboidratos menos de 1% da energia que absorvem da luz. E para explicar isso, é preciso examinar mais detalhadamente o dióxido de carbono. Um dos problemas é a escassez relativa de dióxido de carbono na atmosfera, somente 0,03%, em comparação aos 21% de oxigênio. O dióxido de carbono tem de competir com o oxigênio, mais abundante pela atenção do difosfato de ribulose. Embora deva-se combinar com o dióxido de carbono para produzir os intermediários instáveis de 6 carbonos, o RUDP frequentemente se une ao oxigênio. O RUDP oxigenado passa então por uma série de reações que o eliminam do ciclo de Calvin. Assim, levando-se em conta todos os obstáculos, não é de admirar que a capacidade das plantas C3 de fixar o carbono em carboidratos não atinja a eficácia esperada. Quando Calvin encerrou seu trabalho, acumulavam-se provas que sugeriam que, às vezes, o carbono não vai primeiro para os compostos tricarbônicos. Em plantas, geralmente encontradas em climas tropicais ou desérticos, a primeira molécula orgânica à qual o carbono se fixa é um composto de 4 carbonos. Consequentemente, essas plantas são conhecidas como plantas C4. Mas por que as plantas C4 vivem nesses ambientes? Vamos começar a responder a pergunta comparando os dois tipos de plantas. Tanto nas plantas C3 quanto na C4, o interior da folha chama-se mesofilo. Nas plantas C3, as células do mesofilo, que é onde ocorre a fotossíntese, estão organizadas em 2 camadas. Em cima fica a camada paliçada. E embaixo fica a camada esponjosa, que tem esse nome devido à sua semelhança com uma esponja. Na camada esponjosa estão as células parenquimáticas que cercam a rede de veias que se espalha pela folha. Nas plantas C4, as células do mesofilo ficam agrupadas em grandes anéis ao redor das células parenquimáticas. Essas células parenquimáticas são maiores e contêm seus próprios cloroplastos. Contudo, os grânulos dentro delas são poucos e mal desenvolvidos, e são praticamente incapazes de realizar a fase clara. Consequentemente, cabe aos cloroplastos das células do mesofilo, com seus grânulos bem desenvolvidos, produzir a maior parte do ATP e do NADPH2 para a fase escura. E para complicar ainda mais a vida, as fases escuras das plantas C4 requerem o envolvimento tanto das células do mesofilo quanto das células parenquimáticas. Como essas células estão tão próximas, os materiais passam de umas para as outras. O dióxido de carbono se difunde através da membrana da célula do mesofilo e entra na fase escura sendo fixado ao oxalacetato, um composto tetracarbônico. A seguir, o NADPH2 se aproxima do oxalacetato e o transforma em malato, também com 4 carbonos.
Depois, para grande surpresa dos pesquisadores que descobriram isso, o malato se difunde não só para fora do cloroplasto, mas também para fora da célula do mesofilo e para dentro da célula parenquimática, onde imediatamente entra em um cloroplasto. Aqui, o malato reenergiza o NADP para formar o NADPH2. Ao fazê-lo, o malato se decompõe em um composto tricarbônico chamado piruvato e, para espanto ainda maior dos biólogos, em dióxido de carbono. Pode parecer um trabalho sem sentido fabricar o dióxido de carbono e descartá-lo sem ao menos usá-lo. Mas faz sentido. O dióxido de carbono é liberado pelo malato e depois entra no ciclo de Calvin. E como já sabemos, é a escassez de dióxido de carbono que limita a eficácia do ciclo de Calvin e, consequentemente, a produção de glicose. Se examinarmos melhor a parte da fase escura que ocorre dentro da célula do mesofilo, veremos que toda essa parte da reação é, na realidade, simplesmente uma bomba que fornece um suprimento abundante de dióxido de carbono ao ciclo de Calvin. Também existe um segundo mecanismo nas plantas C4 que aumenta a eficiência. É o seguinte: depois que se difunde dentro da célula do mesofilo, o piruvato se encontra com o ATP e se transforma em fosfoenol piruvato, ou PEP. É o PEP que recolhe o dióxido de carbono e forma o oxalacetato. Como tem pouca afinidade com o oxigênio, o PEP aguarda ansiosamente a chegada do dióxido de carbono, o que certamente não é o caso do RUDP nas plantas C3. Como dissemos antes, as plantas C4 se desenvolvem em ambientes tropicais e desérticos, muito melhor que as plantas C3. A explicação agora está ao nosso alcance. Poros especiais na superfície da folha, chamados estômatos, regulam o movimento de líquidos e gases dentro e fora da folha. Sob o sol intenso, esses poros quase se fecham, a fim de evitar perda excessiva de água para o ar. Mas isso cria um problema enorme para a planta. Agora, a difusão de dióxido de carbono para dentro da folha fica severamente restrita. As plantas C4, com suas bombas de dióxido de carbono, se viram muito bem com as pequenas quantidades que conseguem penetrar. Mas as plantas C3 precisam de todo o dióxido de carbono que puderem capturar. Portanto, é intolerável extinguir o suprimento. Assim, em regiões quentes e secas, quando diminui a entrada de dióxido de carbono, as plantas C4 se desenvolvem, ao passo que as outras morrem. Nas zonas temperadas, onde há pouca necessidade de fechar os estômatos, ambos os tipos de plantas sobrevivem. Conceitos em ciências. Fotossíntese. O sistema de transporte de fluidos. Esta é a gigantesca sequoia sempervirens, que cresce no litoral noroeste dos Estados Unidos. As sequoias são as árvores mais altas do mundo. Já foi encontrado um espécime com 111 metros, a mesma altura de um prédio de 40 andares. Essa altura lhes dá uma grande vantagem na concorrência pela luz do sol.
E seu extenso sistema de raízes permite-lhes um melhor acesso à água e aos minerais. Mas ser alta também tem certas desvantagens. As folhas das sequoias gigantes, frequentemente a 100 metros do solo da floresta, perdem água constantemente para a atmosfera devido a um processo chamado transpiração. A transpiração ocorre através de poros especiais chamados estômatos. Cada estoma regula a troca de gases entre a planta e a atmosfera. A entrada do dióxido de carbono e a saída do oxigênio. E como a concentração de vapor d'água geralmente é maior dentro do que fora da planta, o vapor d'água também é expelido. Essa água geralmente é reposta por um sistema complexo de células de transporte chamado xilema. O xilema consiste em células reforçadas e duras que ajudam a árvore a suportar as tempestades intensas e imprevisíveis rajadas de vento. O xilema vai da ponta das raízes até as pontas das folhas. No caule, a parte interna do xilema é bem dura e se compõe de células mais velhas e inativas. Essas células estão cheias de pigmentos, resinas e outras substâncias, aumentando a força da árvore e protegendo-a contra os insetos. A fina camada externa é ativa e consiste em células alongadas com várias aberturas. É por intermédio dessas aberturas que as células entram em contato umas com as outras. O fluxo por esses tubos permite que os minerais e a água sejam transportados até as folhas. Como nas árvores grandes se transportam toneladas de água ao tempo todo, é essencial que a árvore tenha um grande número de tubos de transporte. Mas o modo como as árvores conseguem elevar a água a 100 metros acima do solo é uma façanha espantosa de engenharia. Ao contrário do que se pode pensar, não há nenhuma atividade significativa de bombeamento nas raízes. Em vez disso, a planta aproveita a inevitável perda de água durante a transpiração. Já que se perdem moléculas de água constantemente através dos estômatos, as moléculas substitutas são sugadas através dos tubos do xilema. As teorias atuais sugerem que o segredo desse feito espantoso é uma propriedade exclusiva da água. Mas para compreender bem, precisamos examinar a molécula da água. Dois átomos de hidrogênio unem-se a um átomo de oxigênio. O ângulo da ligação é de 104,5 graus. Devido a essa assimetria e ao fato de que o oxigênio tem atração mais forte por elétrons do que o hidrogênio, a água é uma molécula polar. Tem carga negativa do lado do oxigênio e carga positiva do lado do hidrogênio. O átomo de oxigênio, com sua carga ligeiramente negativa, é atraído pelos átomos de hidrogênio dentro da célula. Assim, as moléculas aderem aos lados e evitam que a coluna de água se afaste e se rompa. Pois, caso rompida, esse caminho do xilema praticamente deixaria de funcionar. Ainda mais importante, os átomos de hidrogênio, com sua carga levemente positiva, são atraídos para os átomos negativos das outras moléculas de água, aproximando as moléculas, formando pontes de hidrogênio. Isso acaba unindo as moléculas da água. Desta forma, quando uma se perde, as outras passam à frente. E a perda de água através da transpiração gera uma corrente de água bem forte no xilema. Essa forma de ligação chama-se coesão e dá a uma coluna de água de 1 milímetro de largura o mesmo impulso que um fio de aço com o mesmo diâmetro. Contudo, por mais potentes que sejam as forças de adesão e coesão,
não são capazes de encher uma coluna vazia de 100 metros de altura. Os pesquisadores descobriram que na primavera, quando começam a crescer as novas camadas de xilema, as células novas extraem água das células velhas. E isto as mantém cheias até atingirem o tamanho normal. Na maturidade, suas paredes tornam-se mais firmes e desenvolvidas e o sistema de transporte torna-se operacional. Mas todo esse complicado sistema de transporte de água começa nos finíssimos capilares das raízes que se espalham pelo solo em busca de água. Os minerais, como os nitratos, os fosfatos e o potássio, essenciais ao crescimento da planta, estão dissolvidos no solo. Inúmeras observações indicam que as raízes absorvem os íons dos minerais por meio de um processo de troca. O capilar da raiz seleciona os íons de minerais a serem absorvidos e os troca por água para reduzir a concentração. Depois que entra na raiz, a transpiração e a fotossíntese transportam a água e os minerais pelos caminhos do xilema até as folhas. Do lado de fora do xilema, há um segundo sistema de transporte chamado floema, que se estende por toda a planta, paralelamente ao xilema. É uma rede intrincada de células que distribui os carboidratos produzidos pela fotossíntese para todas as células ativas da planta. Nas folhas, o floema recolhe os carboidratos por meio de transporte ativo. A água adicional penetra nas células adjacentes por meio de osmose, aumentando a pressão hidrostática dentro das células do floema. Na outra extremidade do sistema, os carboidratos são removidos e armazenados para a nutrição das células. A água também é removida, reduzindo a pressão hidrostática dentro das células. Assim, mantém-se um fluxo contínuo de carboidratos da fonte para a área onde for necessário. As moléculas de água e de carboidratos passam de uma célula do floema para outra através das paredes especiais de cada célula. Essas paredes contêm inúmeras perfurações ou poros conhecidas como peneiras. Quando ocorre algum dano e as paredes celulares se rompem, uma proteína especial movimenta-se rapidamente até os poros e fecha-os, interrompendo o fluxo de forma bem semelhante à coagulação do sangue em um ferimento. Os dois sistemas de transporte, o xilema e o floema, desempenham um papel importantíssimo na luta competitiva pela luz do sol, permitindo que as plantas atinjam alturas cada vez maiores.